Vou saudar aqui para conversar com a gente já nos bastidores o professor Manuel Domingos Neto, professor, ele que é professor aposentado na Universidade Federal Fluminense e doutor em História pela Universidade de Paris. Professor Manuel Domingos Neto, bom dia. Salve, Anderson. Desculpe o pequeno atraso. Estávamos ansiosamente aguardando aqui a sua presença, professor, para conversar aqui com a gente. Quero agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Desejar também ao senhor um ótimo 2025, primeira vez que a gente conversa aqui no programa nesse ano, para a gente falar, professor, a respeito dessa situação, o que tem provocado muita preocupação no mundo inteiro, né? Essa posse aí do Donald Trump lá na presidência dos Estados Unidos na última segunda-feira. O Trump fez uma série de anúncios, assinou muitos decretos, tomou medidas ali que têm preocupado as pessoas, inclusive no que diz respeito à questão militar, né? O Trump tem planos aí de ocupar territórios, né? Falou sobre a Groenlândia, fala-se lá sobre o Canal do Panamá, enfim, e a gente sabe que os Estados Unidos é o país que tem o maior poderio bélico do mundo, ou um dos que tem o maior poderio bélico ali junto dos russos, enfim. O fato é que esses planos imperialistas do Donald Trump estão preocupando, inclusive aqui na nossa região, os militares brasileiros, né? Há esse tensionamento relacionado ao Canal do Panamá e também a situação da Venezuela. Mas eu queria primeiro começar, professor, pedindo para o senhor uma análise sobre como é que os militares brasileiros, como é que as Forças Armadas aqui no nosso país, que tiveram uma ótima relação com o Joe Biden, o antecessor do Donald Trump, como é que os nossos militares eles devem se portar agora nessa nova gestão lá nos Estados Unidos? Há o que temer nessa política expansionista do Donald Trump, especialmente das Forças Armadas aqui no nosso país, professor? De fato, muita tensão, porque as corporações militares brasileiras têm uma vinculação muito profunda com o esquema de força dos Estados Unidos. Há uma dependência profunda. Inclusive, o pagamento dos militares brasileiros que vão ao exterior depende dos escritórios lá em Washington. A vinculação é profunda em termos de armas, equipamentos, serviços, informação, planos estratégicos. As Forças Armadas Brasileiras integram um grande esquema defensivo ocidental comandado por Washington. Portanto, fica uma situação difícil. Eu só me lembro da Segunda Guerra Mundial. Antes da Guerra Mundial, a imensa maioria dos militares brasileiros era favorável à Alemanha, eram admiradores da Alemanha, né? Então, por eles, o Brasil teria entrado em guerra contra os aliados, né? Nós vivíamos a situação do Estado Novo, né? E o autoritarismo era a ordem do dia. Agora, hoje, me parece está evidente a necessidade de uma revisão profunda. Essa revisão que nós sempre reivindicamos, a revisão da política de defesa, de sorte a tornar o Brasil mais autônomo em armas e equipamentos, agora, sobretudo, em comunicação, né, porque a guerra da comunicação é prioritária, né? E também pelo seguinte, porque nós estamos numa transição de ordem mundial e é muito difícil imaginar que ela não seja resolvida na base do sangue, né? Na base da brutalidade. Essa tem sido a regra desde que o capitalismo é capitalismo. Redefinições de ordem implicam conflitos brutais, os maiores que você possa imaginar, né? Então, nós estamos aí diante dessa situação. A Força Militar Brasileira com uma tendência, né, que seguramente não é a tendência da maioria do país. Nesse momento, mais do que nunca, falta a palavra do chefe de Estado, falta a palavra do comandante supremo das Forças Armadas. Getúlio teve que bancar a aliança, né, com os Estados Unidos
antes da Segunda Guerra Mundial. E agora, como é que vai ser? Nós sabemos que existe um militantismo muito disseminado, a extrema-direita brasileira é admiradora dos Estados Unidos, sabe? Enfim, é necessário que o Brasil tome posição. Esse confronto, né, digamos assim, esse confronto de caminho geopolítico do Brasil, ele tem que ser encarado pelo governo brasileiro. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Hoje, hoje veja, um dos dados centrais da conjuntura mundial e da perspectiva para onde vai tender essa América Latina, que sempre foi atrelada aos Estados Unidos. Os Estados Unidos buscaram dividi-la, fragmentá-la, porque ela unida, ela integrada, e obviamente liderada pelo Brasil, quem tem condições objetivas de fazer isso, significaria mais um polo importante no mundo. O Brasil é um país muito importante e seria muito mais importante caso tivesse a testa dessa integração regional. Uhum. Então, o que está em disputa agora é isso. Os Estados Unidos tentam minar essa integração. É isso. Professor, eu queria questioná-lo a respeito do seguinte, falando aqui sobre essas preocupações que estão colocadas a partir da chegada do Donald Trump lá à Casa Branca. Parece que, no caso das Forças Armadas aqui no nosso país, a principal preocupação seria em torno dos efeitos de uma possível ação estadunidense para retomar o controle do Canal do Panamá. A avaliação dos integrantes das Forças Armadas é de que no eventual a operação militar dos Estados Unidos sobre o canal poderia ter reflexos diretos em países como Colômbia, que faz fronteira com o Panamá e também com o Brasil. Primeiro, professor, o Donald Trump ele deve levar a cabo esse tipo de enfrentamento, esse tipo de ameaça aqui no continente americano. Como é que isso poderia afetar o Brasil? Essa possibilidade aí do Trump abrir um conflito lá para retomar o canal do Panamá? É inimaginável que o problema do Panamá, que o domínio sobre o Panamá, seja definido pelas armas. Isso vai ser definido através de uma grande luta comercial. Agora, não é também descartável o conflito. Acho que, inclusive, eu não imaginava isso até pouco tempo atrás, até, digamos, alguns anos atrás, mas é efetiva que essa ideia de que a Venezuela possa se constituir num polo quente, numa guerra, né? Possa entrar em guerra efetiva, porque veja, essa diretriz do novo governo dos Estados Unidos de priorizar a energia fóssil, o petróleo, isso aí de repente cresce a importância da Venezuela e de Essequibo, né, que é Uhum. o território lá que a Venezuela reivindica. Sorte que a tensão sobre o continente sul-americano ela é efetiva, ela é real. Né? E para isso o Brasil precisa se preparar. Precisa se preparar, né, professor? Acima de tudo, né? Precisa ter muito cuidado em relação a isso. Agora, sobre as ameaças, professor, do Donald Trump em relação ao Canadá, ao México também, à Groenlândia, o Trump ele tem adotado um discurso de ser contra as guerras, contra os conflitos pelo mundo. É, ele pode, de alguma forma, deixar de lado essas, pelo menos nas palavras dele, estabelecer conflitos no sentido de avançar territorialmente para disputar hegemonia com a China, o professor, por mais que o Trump diga que é contrário às guerras, trabalhou contra o conflito, fala-se que ele trabalhou pelo acordo de cessar-fogo lá entre Israel e o Hamas, ele também quer deixar de entregar recursos lá para a Ucrânia para que ela faça esse conflito, mantenha esse conflito com os russos, enfim. O senhor acha que o Trump ele pode atuar ali no Canadá, também em relação, especialmente à Groenlândia, uma ação militar dos Estados Unidos nesse momento ela está descartada, ou o senhor acha que o Trump ele pode, nesse sentido, também tomar uma iniciativa como o governo Joe Biden, alimentando aí essa lógica bélica?
Eu acho que nada está descartado. As coisas mais surpreendentes ocorrem nesses momentos de grande transformação da ordem. Há mudanças súbitas de valores, de propensões coletivas, os jogos são os mais inusitados, inclusive as alianças. As alianças são surpreendentes. Amigo de infância não vai se reconhecer durante essa confrontação generalizada que se desenha de forma cada vez mais firme. Há muito de blefe na palavra de Trump e muita coisa de efetiva também. Ele vai ter que agir. No que diz respeito, por exemplo, à defesa nacional, o esquema de força dos Estados Unidos, é importante lembrar que ele está prometendo muito dinheiro, né? E está exigindo do europeu também um gasto expressivo. Só que, no caso da Europa, a Europa é totalmente dependente dos Estados Unidos. A política norte-americana foi no sentido de arruinar, de carcomer a unidade europeia, e a Europa hoje está completamente na defensiva. A sua opção vai ter que contemplar a grande capacidade chinesa e também capacidade russa. Pode ser que nós entremos aí numa situação de essa russofobia ser mais atenuada em virtude das próprias necessidades europeias. Os Estados Unidos exigem que os europeus gastem dinheiro com defesa, mas não se trata exatamente de sua própria da capacidade europeia de se defender, mas sim de transferência para o grande complexo protagonizado aí pelo Pentágono. Uhum. E quando pensa em gastar dinheiro, ele diz: comprem minhas armas, comprem meus serviços. É assim que os Estados Unidos se reflete. E a voz do Trump: nós seremos a maior potência, nós vamos a Marte. Isso tudo tem muito a ver, nós não podemos descartar nada. Há blefe, mas não podemos descartar nada, porque, repetindo, né, nessas grandes movimentações ocorre o inusitado. No campo de relações militares propriamente dita, a experiência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial são fantásticas, que eu digo, são aterrorizantes, né? No sentido de que, de repente, o mundo, por exemplo, mudou a noção, completamente a noção de espaço-tempo, de velocidade, de capacidade destrutiva, tudo isso foi completamente tumultuado, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Né? E agora, há muita coisa que nós não conhecemos. Uhum. Qual é, de fato, quais são os novos engenhos que ameaçam efetivamente, do ponto de vista tático, né, as potências. Sim. Ninguém revela isso. Né? Uhum. Ninguém revela. Algumas vezes há demonstrações de capacidade militar para, tipo, dar um aviso, mas o mais importante, ninguém revela o seu segredo, a sua capacidade objetiva. Ninguém revela. Isso faz parte do jogo, né? E vai haver, seguramente, não nos surpreendamos com essas capacidades extraordinárias desses mísseis, desses drones, a possibilidade de abalo no espectro eletromagnético, enfim, da guerra nas estrelas. Não nos surpreendamos. Nós estamos diante de um espetáculo que mal começa, que talvez nem tenha começado ainda, né? Quem diria, poucos, 2, 3 anos atrás, que nós iríamos assistir um genocídio ao vivo pela televisão
e esse genocídio seria normalizado, Sim. sabe? É isso, enfim, o que nos reserva esses tempos, por isso é preciso que estarmos atentos e preparados. O Brasil precisa definir sua posição, o que quer ser no mundo. Eu É, espero que a opção seja por independência, por soberania e por integração sul-americana. é o ponto em que chegamos, infelizmente, né, o professor? Professor, agora me chama muita atenção essa declaração que eu citei do Donald Trump a respeito de cortar o envio de material bélico lá para a Ucrânia, encerrando as tensões no leste europeu, enfim. Também eu citei que ele atuou em prol desse cessar-fogo no Oriente Médio. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: como é que fica a indústria bélica nos Estados Unidos, professor, que foi muito beneficiada ao longo dos últimos 4 anos durante a gestão do Joe Biden? O senhor acha que o Trump ele vai deixar esse pessoal, essa turma, sem recursos, sem produzir material para alimentar esses conflitos pelo mundo? Não, a promessa dele é de triplicar, de quadruplicar, de ampliar absurdamente. E é isso que se vai fazer. Não há como esses esquemas dos tecno-feudais aí, como estão chamando, dos grandes magnatas da tecnologia, eles são profundamente atrelados ao esquema de defesa, ao Pentágono. Ou você acha que a defesa dos Estados Unidos iria ignorar a capacidade do Musk, da Meta, desses grandes acumuladores de dados, desses influenciadores digitais? Não, a guerra passa por isso. A guerra passa sempre passou pela conquista de corações e mentes, e hoje as propensões coletivas são muito afetadas por esses empresários bem ligados ao esquema militar. Todos eles fizeram suas grandes fortunas para e passos com as estratégias desenvolvidas pelo Pentágono. Sim, a gente sabe que isso faz parte, de fato, da guerra de informação. Isso aí é um fato, um fator que a gente precisa considerar. Mas o meu questionamento se dá justamente em torno da indústria bélica propriamente dita, né? Da produção de armamentos, de munições, enfim. Essa turma foi muito beneficiada por conta desses conflitos que a gente teve ao longo dos últimos tempos. O Trump ele vai continuar dando recursos para esse pessoal, ainda que ele defenda essa lógica aí de paz no mundo, de encerrar com os conflitos, enfim, como é que fica a indústria bélica propriamente dita, professor? Essa turma que produz armas e munições? O problema é que o produto bélico hoje, o essencial pode não ser essas armas e munições com as quais nós estamos acostumados. Né? Se trata de condicionamento social. Às vezes você pode ganhar uma guerra sem lutar, né? Sem que haja derramamento de sangue. Outras vezes, o derramamento de sangue ocorre com recursos mais limitados tecnicamente. Então, está relativizado, Anderson, a importância do canhão, a importância o que prevalece agora são esses drones, esses mísseis estratégicos, sabe? São esses artifícios que fazem com que se deixe de utilizar o artifício principal. O artifício principal, né, é o estratégico, chamado nuclear. Até que se chegue a ele, se usam, então, esses que nós chamamos convencionais, de táticos, né? Que é a capacidade de atingir distâncias cada vez maiores e com mais rapidez e sem chances de defesa. Os russos dizem que têm armas para as quais os Estados Unidos não têm capacidade de defesa. Eles têm mesmo? É possível que tenham. Né? Quanto a essas capacidades de defesa dos Estados Unidos, aí eles vão ter que se recuperar rapidamente. Né? Ou seja, Professor, toda vida que aparece uma possibilidade ofensiva, rapidamente se produz uma defensiva. E assim vai, é uma corrida permanente. uhum. Você, Professor, só para completar mesmo a sua sim. pergunta, eles vão deixar
o que puderem na força militar. Vão investir o máximo, porque essas questões não se resolvem sem brutalidade. Eu digo, o reordenamento não se resolverá sem brutalidade. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu já até avancei aqui nosso tempo limite, o nosso próximo entrevistado já está aguardando a gente do outro lado da tela. Eu queria falar com maior profundidade em relação à situação na Venezuela. A gente já falou rapidamente, eu já dei uma palha a respeito disso, mas a gente sabe que o Trump tem muito interesse na exploração de petróleo e gás, o que torna a Venezuela um alvo preferencial. Aliás, ele já deu declarações aí depois da posse de que Maduro acabou com a Venezuela, enfim. O presidente venezuelano, por sua vez, ele anunciou a realização de exercícios militares. No dia de ontem, ele fez esse anúncio logo depois da posse do Donald Trump. Essa atividade ela teria a intenção de defender a paz e a democracia lá na Venezuela. O Trump, na sua avaliação, professor, ele deve empreender ações militares nessa região aqui do nosso continente, na Venezuela? Esse é um possível foco de tensionamento militar? E como é que o Brasil se coloca em meio a isso? Porque também há exercícios militares sendo realizados ou que serão realizados em breve na fronteira com a Venezuela, aqui no Brasil, exercícios dos nossos militares, das Forças Armadas Brasileiras. Como é que fica toda essa questão, toda a região aqui, especialmente a partir da posse de Donald Trump? O senhor acha que ele pode empreender contra a Venezuela uma ação militar? E como fica o Brasil diante disso? Olha, o primeiro comentário acerca desses exercícios brasileiros na fronteira, né? Esses exercícios não foram decisões tomadas de última hora e em função de COP ou em função de... Eu acho isso está programado faz tempo e o recurso para isso está previsto em lei orçamentária, aprovada no ano passado, sorte que não é surpresa isso. Eu estava achando que a quantidade de militares reunidos, de oficiais, de tropa reunida, talvez fosse um pouco exagerada, né? 8.000, né? Mas, pensando bem, só os contingentes já próximos da região, né, já constituem um número elevado. Sorte que não vejo assim uma coisa excepcional. O que eu vejo como excepcional é a demora do governo brasileiro de tomar posição em defesa da integração sul-americana, porque esse tipo de exercício deveria fazer parte de um esforço de integração continental, ou seja, é um plano de defesa nacional conjugado a essas boas relações, a essas parcerias. É isso que me choca, me surpreende. Está mais do que na hora da defesa nacional brasileira botar isso como ponto essencial, como ponto fundamental. Quanto à possibilidade da Venezuela se tornar um ponto quente, ou seja, ser território de disputa militar, é uma coisa muito plausível, muito provável, diria, dado a grande importância que é revelada pelo presidente Trump, né, agora com o petróleo. Ele vai insistir em dominar o máximo de fontes de petróleo. E, nesse momento, a maior reserva do mundo, que está na Venezuela, obviamente será disputada. Eles não vão permitir facilmente que a Venezuela constitua uma reserva que entre no esquema dos BRICS, né? Nesse sentido aí, a posição brasileira relativa aos BRICS é uma posição incômoda, né? Incômoda porque nesse momento a Venezuela já deveria estar integrando com destaque os BRICS e com um pleno apoio do governo brasileiro. Sim. É isso, é isso. É uma situação complicada, né? Porque o que a gente observa ao longo desses últimos tempos é uma aproximação maior dos militares brasileiros com os estadunidenses e um afastamento em relação
a Venezuela, o presidente Lula aí questionando a vitória do Nicolás Maduro, enfim. Há um tensionamento aqui na região por conta dessa última eleição lá na Venezuela, e agora, após Donald Trump, esses anseios dele em relação ao país nos preocupam. Mas a gente vai continuar de olho aqui ao longo dos próximos tempos, professor. Anderson, se me permite ainda uma pequena observação. Sim. Olha, há um bumerangue, um vai e vem importante, um fluxo permanente aí de oficiais brasileiros em Washington, vão e voltam, muita formação. Mas o Trump terminou de humilhar, de tentar humilhar o Brasil, dizendo: nós não precisamos de vocês, vocês que precisam da gente. Então, me parece que uma das providências se não diminuir, finalizar completamente esse fluxo, sabe? Esse vai e volta de oficiais se formando nos Estados Unidos. Era isso. Esse é o detalhe, né, professor? Foi um prazer conversar com você, Anderson. Eu que agradeço, professor, mas esse é um detalhe muito importante que o senhor traz para a gente aqui no programa, né? É um fato que o Donald Trump ele ignora o nosso continente. Ele disse isso, inclusive, no dia da posse, ela estava assinando os decretos, foi perguntado por uma repórter brasileira e disse que a América do Sul não interessa para os Estados Unidos, muito pelo contrário. Na verdade, só os sul-americanos que têm interesse aí nessas relações com os Estados Unidos. Esse é um outro fator que a gente precisa destacar e ficar atento aí ao longo dos próximos tempos. Teremos muito assunto para conversar ao longo dos próximos meses, das próximas semanas e meses aqui no programa, professor. Contamos com a sua presença aqui no Faixa Livre. Obrigado. Um abraço para o senhor, viu? Até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.